Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula abençoada. Hoje começando um novo módulo, né? Depois desse final, na reta final aí, fizemos aula prática, fizemos prova. Retomando agora o conteúdo do módulo 2, começando o módulo 2 hoje. Para a gente começar, como sempre, vamos fazer a nossa preparação aqui. Convido você a trazer o seu pensamento para o momento presente, para o aqui, para o agora. Respire fundo, enche seu peito de ar e solta. Traga sua mente para o já, para o agora, para este momento. Procure relaxar seu corpo. Começando a partir dos seus pés. Relaxe seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo, passando pelas suas pernas. Respire. Quadril. Relaxa o seu abdômen, seu peito. Relaxa toda a extensão da sua coluna. Seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços, mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Respire. Relaxe seu rosto agora, toda a extensão do seu rosto, olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. E assim, com o seu corpo mais relaxado, tranquilo, sua mente fica mais serena, mais leve, mais tranquila. Você entra em contato com você, com a sua essência, com o seu eu interior. E neste momento te convido a agradecer por mais uma semana, está ainda no seu início, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que estamos tendo aqui de dar continuidade ao nosso curso abençoado. Agradeça do fundo do seu coração. E através da gratidão, te convido agora a entrar em contato com a sua essência. Essa parte sua, esse seu eu interior, lá no íntimo do seu coração, no íntimo da sua alma, que é divina. E usando a gratidão, você vai acender a sua chama, ampliar a sua luz interior, fazendo com que ela se expanda cada vez mais, até que ela envolva todo o seu corpo. Uma luz que é sua e por isso tem a cor que mais lhe agrada. Você expande ainda mais essa luz, colocando mais gratidão no coração. Você faz com que essa luz possa aumentar além dos limites do seu corpo, do seu sistema, irradiando em todas as direções, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. Como se você fosse uma pequena estrela que ilumina, que aquece tudo e todos à sua volta. Irradie agora, isso. Irradie. E nesse processo de irradiação, nós vamos nos conectando uns aos outros e nos conectando à espiritualidade, sempre presente nos nossos estudos, no nosso curso. Formando uma linda corrente de luz, e em forma de agradecimento ainda maior, te convido a me acompanhar nesta oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, enche seu peito de ar e solta, volte a perceber o seu corpo, cada parte dele, e quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, pessoal. Começando agora a nossa aula. Gente, fica à vontade, por favor. Tudo bem? Começando o módulo 2, nós vamos falar agora, já que a gente já aprendeu a base, né, que é a energia, que é o padrão vibratório, que é através do padrão vibratório que a gente nos conecta, né? Vamos falar um pouco de desenvolvimento. Como se dá o desenvolvimento mediúnico, né? Então, lá no capítulo 2 da nossa apostila, no item 2.2, a gente falou que praticar mediunidade simplesmente por praticar não é nada, não significa nada, né? Desenvolver a mediunidade não é desenvolver fenômenos. Desenvolver mediunidade não é porque eu escuto, a gente falou muito isso, principalmente com o pessoal que fez a prova online, a gente falou muito sobre isso, sim, nas dúvidas que foram levantadas durante a prova, que na verdade não foi prova, foi um diálogo, né? E a gente falou sobre isso, que desenvolver não é a capacidade que eu tenho de ouvir, sentir ou ver espírito. Isso aí é um recurso inerente ao ser humano, né? E cada ser humano é único, né? Cada ser humano é único. O seu dedo prova isso, a sua identidade. E da mesma forma que cada um de nós somos únicos, a mediunidade também é. Mesmo que seja do mesmo, vamos dizer assim, parecida, no mesmo sentido de comunicação, vamos supor, que eu tenho a capacidade de ouvir espíritos, e a Glaucia também ouve espíritos, nós temos uma mediunidade parecida, né? Porém, nunca é igual. E por que ela não é igual? Porque como nós somos únicos, cada um de nós vai se sintonizar com aquele tipo de energia, de espíritos, de pessoas que está em sintonia com a sua frequência, com o seu padrão vibratório. Se eu sou único, eu tenho o meu padrão vibratório. Percebe? Ninguém tem o padrão vibratório igual, idêntico. São parecidos. Às vezes estamos na mesma faixa vibratória, mas não é idêntico, exatamente igual. Então, justamente por isso, por sermos únicos, por nosso padrão vibratório também ser único de nós, a nossa mediunidade é única. Então, desenvolver mediunidade não é desenvolver capacidade de perceber espírito. Né? O que é desenvolver mediunidade? Prática, devotamento, humildade, disciplina, trabalho, amor, dedicação, persistência, caridade, e por aí vai. Desenvolver mediunidade é se desenvolver moralmente. Qualidade mediúnica é mediunidade do médium. De que adianta eu ter uma mediunidade ostensiva que eu escuto claramente os espíritos, ou vejo e escuto claramente os espíritos, se eu não desenvolvo a minha moral e eu estou num padrão vibratório de uma frequência baixa? Com quem eu vou me conectar? Os espíritos levianos, inferiores. Aí não adianta nada eu ter uma percepção muito clara da presença dos espíritos, mas me conecto somente com os inferiores.
e vou transmitir somente mensagens que estão imbuídas de orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, ódio, raiva, remorso, vingança. De que adianta essa mediunidade? Aceitar o pessoal aqui. Entende? Então, desenvolver mediunidade é se desenvolver moralmente. Tá? Desenvolver mediunidade é se desenvolver moralmente. Aí, a gente tem, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 13. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre esse termo, incorporar, tá? Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Percebe? Não adianta eu ver claramente, sentir, falar, de permitir que eles falem através da minha faculdade. Como eu disse, se eu estiver sintonizado com o espírito inferior. Isso não faz eu ter respeito. Boa noite, Sonés. Não faz eu ter respeito. Não me faz ser um médium melhor. O fato de eu ter sensibilidade mediúnica para comunicação. Não adianta nada. Eu tenho que procurar me desenvolver moralmente. Quer ver um exemplo prático disso? Só concluir aqui, tá, senhor? Vamos supor que você tem uma Ferrari na sua garagem. Mas você não sabe dirigir. Vai adiantar? Você tem ali nas suas mãos o recurso, o carro está ali. Um baita de um carro. Mas você não sabe dirigir. Não sabe lidar com ele. E se você se meter a besta em querer lidar com ele sem aprender direito, sem aprender a dirigir, o que vai acontecer? Consequências, né? Acidente, enfim. Você pode estragar o carro. É isso que acontece. Por isso que a gente vai falar nesse modo do desenvolvimento mediúnico. Tá, então se eu tenho esse carro poderoso nas minhas mãos, como é que eu vou fazer para eu me desenvolver e ser capaz de utilizá-lo da forma correta, a meu favor e a favor das pessoas que estão à minha volta? Eu vou ter que aprender a dirigir. Eu vou ter que fazer aula, vou ter que aprender sobre a legislação, vou ter que aprender como eu vou lidar com a máquina, e não só com a máquina, como eu vou saber transitar com ela, as leis de trânsito, enfim. Tem um monte de processos que eu preciso aprender para lidar, para poder dirigir a minha Ferrari, que está ali guardada na garagem. Do contrário, ela vai empoeirar, vai estragar, vai ser inútil. Né? Então, a mediunidade se desenvolve como? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Boa noite. Diga, seu Lula. Então, eu estou lendo um livro lá do Queirão. Ele se diz o seguinte, a moral. Diz que muitos confundem só na doutrina espírita, desenvolver a moral. Diz não. Melhor seria se nós desenvolvêssemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na convivência com todas as pessoas, tá vendo? Em todo setor que você tiver, você tem que colocar a moral. Não é somente, igual a gente falando então, igual a gente está lá escrito também, né? Nós estamos falando, igualzinho, nós falamos que nós estamos fazendo um curso. Isso que não existe. Existe conhecimento. Você vai fazer conhecimento. Não existe curso para mediunidade. É igual você falou, é merece. Você tem a sua, tem a minha, como é que eu vou fazer um? Isso. Não, o curso existe, o senhor está fazendo um. Não, nós estamos tomando conhecimento. Entendi o seguinte. Entendi, eu estou brincando, eu entendi o que você quer dizer. Você está dizendo que não existe, por exemplo, um curso para eu entender a minha mediunidade, né? Porque é igual não existe um manual de vida da sua vida. Isso. Né? Mais ou menos. Eu entendi o que você quer dizer. Realmente. Mediunidade é única, nós somos únicos. Como é que a gente aprende a viver? Vivendo. Né?
Porém, existem recursos que nos ajudam a nos entender. Conhecimento. E o conhecimento nos ajuda também a entender e buscar o desenvolvimento moral. Por exemplo, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Né? O conhecimento também traz eu conhecer profundamente e respeitar o outro. Entendendo? Fazendo que o outro me respeite. Isso. Quanto mais eu busco conhecimento, mais eu amplio a minha visão, mais eu tenho discernimento para compreender a verdade. Nós estamos longe de compreender a verdade. Quando eu estou falando a verdade, verdade mesmo, a verdade de Deus, divina. Né? Nós estamos muito longe de compreender a verdade divina. Né? Então, nós estamos buscando, através do conhecimento. Olha que lindo isso. É através do conhecimento que a gente busca no dia a dia, que a gente traz para nós, que vai fazer com que a gente enxergue as coisas melhores. Nós passamos a ver as coisas de uma forma melhor, mais clara, mais ampla, quando nós fomentamos a nossa mente com conhecimento. O conhecimento é o farol que nos ilumina, que nos guia o nosso caminho. Né? E através do conhecimento, você se embasa para que você busque o desenvolvimento moral, racionalmente. Entendendo por que é importante esse desenvolvimento moral. Né? Jesus veio há 2023 anos atrás. E até hoje a humanidade ainda não entendeu o ensinamento dele. Agora que nós estamos começando a querer entender. E outra coisa que o senhor falou que é muito importante. Não é só a doutrina espírita que ensina isso, que mostra esse caminho. A questão moral, ela está mais ligada ao seu íntimo, a você. Você buscar ser uma pessoa melhor. Agora, qual recurso você vai buscar para isso? Qual a ferramenta vai te levar a esse desenvolvimento moral? O que vai te fazer a buscar reforma íntima? É você com você. Nós aqui estamos buscando pelo Espiritismo, porque o Espiritismo, numa das suas 3 bases, é o ensinamento moral evangélico de Jesus. E ele nos mostra claramente esse caminho. Agora, existem outros, não é só o Espiritismo. Tanto é que o Chico falou, né? Se Kardec tivesse escrito, fora do Espiritismo não há salvação, eu tinha abandonado a doutrina espírita. Mas ele não escreveu isso. Ele escreveu, fora da caridade não há salvação. Né? A doutrina espírita, ela jamais quer ser a dona absoluta da verdade. Jamais. Ela jamais recrimina e reprime outras crenças. Muito pelo contrário. Ela absorve, ela respeita, ela traz todo mundo, né? Agora, para nós que somos espíritas, faz todo sentido, é o que nos leva, é a ferramenta que mais tem sentido para nós, para nos fazer ligar a razão com o coração. Para mim, por exemplo, a doutrina faz isso com maestria, porque nos faz buscar a fé raciocinada, buscar aprender, buscar o conhecimento e, através do nos conectar ao amor, ao coração. Entender, enxergar o próximo, fazer a caridade, fazer o bem, aprender a perdoar, que é uma das coisas mais difíceis para a humanidade, para cada um de nós hoje. Então, para mim, a doutrina consegue fazer essa ligação do conhecimento com a prática, com a moral, de uma forma linda. Linda, e muito clara, muito bem determinada, muito objetiva, muito racional. Né? Não é à toa que Kardec fala o tempo inteiro. Busque a fé raciocinada. Busque a fé raciocinada para você não ser joguete, para você não ser manipulado, seja por pessoas encarnadas ou por pessoas desencarnadas. Quanto mais conhecimento temos, mais estamos preparados para discernir quando alguém está querendo te manipular. Agora, quando não temos conhecimento, somos alvos fáceis, né? Ovelhinhas, que vamos ser conduzidos. Né? Muito bem. O que acontece? Muitas pessoas buscam as casas espíritas
em busca disso daí. Fenômenos. A grande maioria das pessoas está com um problema. É lógico, se eu estou com uma doença, eu vou ter que procurar um médico para eu me medicar e me curar. Ó, a casa espírita seria o hospital moral, né? Ele vai nos ajudar a curar nossas dores da alma. A casa espírita nos ajuda a curar as dores da alma. Só que a maioria das pessoas, até por ignorância, por falta de conhecimento, acha que, não, eu só vou me curar se eu for lá, se tiver um médium, esse médium incorporar e puxar os obsessores que está tudo comigo e levar tudo embora. Aí eu vou melhorar. É assim? É assim que funciona? Não. Claro que não. Esse é que é o problema. Quando eu tomo medicamento, eu estou combatendo o efeito. Tá, é igual quando eu estou, vamos supor, eu peguei uma virose e eu estou com uma febre alta. Aí eu vou tomar um antitérmico para baixar a febre. Eu estou combatendo o efeito da doença. Se eu não entrar com antibiótico para combater a causa, que é o vírus, não vai adiantar, eu vou ficar só tomando remédio, a febre vai diminuir, depois ela volta. Diminui, depois volta. Diminui, depois volta. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Vai para a casa espírita, melhora, porque é feito um tratamento, é colocado ali um medicamento que vai surtir efeitos. Aí ela, melhorei, para de ir. Aí volta tudo de novo. E volta para a casa espírita para tomar paz, para fazer tratamento tudo de novo. E fica aquele efeito sanfona, né? Melhora, piora. Melhora, piora. Melhora. Já viu o efeito sanfona? Tem gente, por exemplo, que quer emagrecer, tá desse tamanho, e faz um monte de coisa, dieta não sei do que, dieta da lua, dieta disso, daquilo, afina. Aí, afinou, agora eu tô bem, aí come tudo de novo, engorda de novo, vira o Zé Sanfona, né? E tem o Zé Sanfona espiritual também. Vai para o centro, melhora, sai, esquece que existe centro, volta para os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, aí atrai o obsessor tudo de novo. Oh, fiquei ruim, vou ter que voltar para o centro. Né? Então, busca combater os efeitos e não a causa. A questão principal é, lógico, se eu estou numa crise, lógico que eu preciso do tratamento. Lógico que eu preciso combater aquele efeito que está me arrebentando. Só que, além de combater o efeito, eu preciso entender a causa. E como você resolve a causa de problemas espirituais? É o que a gente falou o módulo 1 inteiro. Aqui, ó. Cuidando de si. Buscando conhecimento, discernimento, para fazer a reforma íntima em mim, para poder mudar o meu padrão vibratório. Para sair daquele padrão vibratório que está baixo, que está permitindo com que os espíritos vingativos, obsessores, que querem me prejudicar, continuem conectando a mim. De que adianta eu vou, tomo passo, faço tratamento, melhor. No outro dia, estou falando mal do meu colega de trabalho. Ou estou falando mal de alguém da minha família. É igual as pessoas que não são espíritos católicos, está lá na missa, sai da missa, reza, sai da missa, vai fofocar da vida dos outros, na porta da igreja. De que adianta? Não é? Dentro da missa já está falando, reparando a roupa dos outros. E o espírito também tem muito disso. Às vezes está na fila para tomar o passe, está reparando, falando mal do fulano, do cicrano. Toma o passe, melhora, continua pensando coisa negativa, continua pensando mal, continua guardando raiva, continua guardando rancor. O que adianta? Ele vai melhorar momentaneamente, enquanto o efeito dos fluidos que ele recebeu no passe estiver fazendo bem para ele, vai passar o efeito, porque a mente dele está contaminada. O coração está contaminado com maus hábitos, com egoísmo, com orgulho, com remorso, com vingança. E aí, em breve, muito em breve, quase que instantaneamente, vai ter um obsessor que vai grudar de novo. Ou os que foram encaminhados vão voltar.
E detalhe, vocês vão ver quando a gente falar de obsessão. Às vezes, a gente acha que são os obsessores que vêm, né? Muitas vezes é a gente que está chamando. Quantas vezes aqui na sessão de desobsessão, a gente ouve eles falarem assim, mas o fulano vive me chamando. Por que chama? Aí você vai falar com a pessoa, eu? Está doido que eu estou chamando? Tá. Quando fica com raiva, quando fica com remorso, com ódio, quando xinga, quando perde a paciência, está chamando. Não está chamando com a boca, né? Mas com os seus comportamentos e com os seus hábitos está chamando. Porque foi Ribeiro? Eu acho que eu chamo todo dia. Você chama todo dia. Toda hora eu chamo. Toda hora, né? Percebe, gente? Só nessa aí, lá no livro, diz o seguinte, quando nós vemos com uma secção, tanto os médicos como os cirurgiões, como os médicos, no momento que estão ali, pode o espírito ser elevado, o médico vai, como eu também senti, aliviado, mas diz que quando ele dá 2 passos para fora do centro, ele atrai tudo de novo. Tudo de novo. Exatamente. Tudo de novo. Só no pensamento. Tudo de novo. É igual assim, isso aqui. Toda vez que eles falam, eu vou ali tomar um, você está convidando ele. Tá com Aí você não vai, se você fosse comigo, Tá vendo? Tá chamando. É desse jeito que funciona. É desse jeito que funciona. Quer ver? Ó? É muito simples de entender. Vai em qualquer centro. Vai num centro espírita, num dia de tratamento espiritual. Ó, lotado. Qualquer centro. Dia de tratamento espiritual tá lotado. Vai no centro no dia do estudo. 3, 4 gatos pingados. Por quê? As pessoas não querem resolver a coisa. Eles querem resultado rápido. Sabe? Quer fácil. Vou lá, tirou aquele imposto de mim, agora eu estou bem. Tira o encosto. Exatamente, exatamente. Eu adoro. Tira o encosto. Agora a pessoa esquece que o encosto é ela. Às vezes nós é que somos o encosto. Porque a gente não está buscando nos melhorar. A gente não está combatendo a causa do problema. O padrão vibratório fica assim, ó. Você vai no centro e ele melhora. Porque elas você fica bonitinho lá, você entra em sintonia. É tudo lindo. Aí, de repente, você sai do centro, aí você volta a pensar naquele seu primo que te xingou, no fulano que te deve, já começa a xingar, pronto, ladeira abaixo. Montanha-russa de padrão vibratório. Sobe, desce. Mas é duro você mandar. Né? Parente que morreu, tá chamando para buscar, vem me ajudar, sabe que o parente está precisando de ajuda, tô chamando o parente. Exatamente. Mãe, vem me ajudar. Não conforma, né? Eu tenho uma raiva disso, eu não sei se ela está podendo. Ou seja, não combate a causa. Então, desenvolvimento mediúnico melhor, a gente quer melhorar, a gente tem que buscar nossa melhora íntima. Tá, mas se eu estou numa crise, estou com uma depressão, estou com uma crise de ansiedade, eu estou num processo muito doloroso, ou numa obsessão muito forte que está ali me minando as minhas forças, minhas energias. Óbvio que eu vou ter que procurar um tratamento. Óbvio. Procurar o remédio para o efeito. Porém, não adianta se eu não buscar mudar meu comportamento. Mudar minha forma de vida, meus hábitos, meus maus hábitos. Não vai adiantar nada. Daqui a pouco você vai melhorar, daqui uma semana, talvez um mês, daqui a algum tempo, você vai piorar de novo. Você continua sendo prato cheio. Não é só na parte espiritual. Na vida nossa, nós vamos no médico, 90% tem certeza, não conheço a casa de ninguém aqui, tem resto de remédio lá que o médico receitou para ele, não, já estou bom. Aí, aquele resto de como Deus completar a cura, né? Aquele mal que ele estava, e deixou lá de lado. Tá vendo? É exatamente isso. Cara, tem remédio que eu não fiz, já pensei, Então. foi 10 anos que eu tomo. Então, Isso Tá, tá de novo. a nossa desobediência é muito grande. Exatamente, né? Toma remédio, melhora, aí o médico fala assim, ó, você tem que tomar durante 10 dias para fechar o ciclo do medicamento.
Aí você toma 5, melhora, larga. Né? É assim, a gente quer coisa rápida, a gente quer salvador, a gente quer alguém que vem e tira nossos problemas da gente. É isso que a gente quer. A gente não quer se esforçar para melhorar. Tá, beleza. Então, buscar fenômeno não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado. Isso aí é apenas uma ferramenta, uma consequência de uma mediunidade desenvolvida, na qual ali o médium entra em sintonia, em contato com esses espíritos, conversa, esclarece, encaminha, né? E eles também vão buscar se melhorar. Aí ele Esses acha que espíritos, entende? ele desenvolve a mediunidade e acha que está livre de tudo, né? Exatamente. Ah, eu sou médium. Aí o orgulho começa, a gente estudou os médiuns que afastam bons espíritos. Aí o orgulho começa a vaidade. Pronto. Ladeira abaixo de novo. Mas não é fácil manter, do jeito que você está falando, manter assim, a moral 100%. A gente procura melhorar um monte de coisa. Mas Ribeiro. É difícil, um dia você está bem, outro dia você não está. Isso. A questão aqui, quando a gente fala isso, parece assim, né, que você tem que virar santo da noite para o dia. Não é isso. É você melhorar só um pouquinho, sabe? Hoje, você dá um pequeno passo. Você não vai virar santo do dia para a noite. Você não vai deixar de ser impaciente em um dia, uma semana. Ou só porque você está ouvindo eu falar aqui. É um trabalho no dia a dia, você com você, todos os dias lutando para melhorar. Percebe? Coisa só pela metade, tipo assim, tá com raiva, não, mas hoje eu tô um pouquinho só de raiva. Mas, ou é lutar bastante, tá. Mas é aí que tá, é tudo gradativo. Então, hoje eu tô com raiva, eu quero matar um, como diz na novela, eu mato um. Amanhã, eu já não quero matar. Me deu raiva, mas pelo menos eu não quero matar. Depois da manhã, aí dá uma raivinha mais leve. Ou seja, você indo gradativamente. Entendeu? É o que você falou, a gente não vai. Tipo, amanhã eu vou ser um budista, um Buda, zen budista. Vou estar lá, zen. Vou ficar com raiva de nada, vou perder paciência com nada. Não existe isso. É lógico que eu vou. A questão é, quanto mais eu tomo consciência disso, mais eu vou trabalhar dentro de mim para melhorar. Entende? Raiva todo mundo vai sentir, nós somos seres humanos imperfeitos. Mas aí eu vou mudando o que eu faço com ela. Às vezes eu estou com raiva, eu vou ser cruel com as pessoas à minha volta. Principalmente uma coisa que a gente aprendeu aqui, eu pelo menos. Orar. Orar. Quando eu estou com alguma coisa, eu tenho que orar. Sabe um hábito que eu aprendi, que eu estou treinando ainda? Eu não sei fazer 100% não, mas estou treinando. Às vezes alguém me faz raiva, vem aquela vontade, eu mato um, aí vem a raiva assim, eu vou orar para essa pessoa. Aí eu começo orando com raiva. Mas quando a oração termina, passou. Assim, estou só mostrando uma ferramenta, entende? Que é uma luta de você com você mesmo. É aí que está. É a gente, pelo menos, buscar lutar. É você, pelo menos, se esforçar. Quando você, pelo menos, está se esforçando, Deus te estende a mão e vai te ajudar. Entendeu? A Suzana levantou a mão, pode falar, Suzana. Então, comigo está acontecendo assim, né? Eu estou trabalhando essa coisa da raiva, do ódio assim. Vamos supor, desde o início do curso, que eu estou aprendendo, né? Já te falei para você que às vezes tem a semana inteirinha que eu vou com uma beleza. De repente já explodo e bababá, né? Como aconteceu aí a semana passada, que eu acho que eu te falei em particular, que eu estou passando por um processo muito grande, né? Com o acidente da minha filha, muito sobrecarregada, e minha filha não podia pôr o pé no chão. Aí a gente mora num prédio e nós íamos de Uber, né? Então nós tinha certeza que o Uber ia trazer ela até aqui. Só que a porteira lá não deixou. Então eu enlouqueci. Eu enlouqueci por quê? O medo dela pôr o pé no chão e infeccionar. Aí tá, trouxe a menina para cá para dentro, mas depois me tornei uma onça. Rapaz, mas fui lá naquela portaria. Mas por um pouco eu não derrubo tudo. Mas é um orgulho do sofrimento da minha filha. Só que eu chamei síndico, foi um buzuzu medonho.
Aí naquela noite eu não dormi, pensando no que eu fiz. Falei, nossa, mas será que tá certo eu ter feito tudo aquele buzuzu? Aí não dormi, aí quando foi no outro dia de manhã, cedinho, a moça estava lá na portaria, e eu olhei para ela e pedi perdão. Eu não consegui sair para trabalhar, eu voltei e falei assim, filha, me perdoa por tudo que aconteceu ontem. Eu pensei, repensei, e a culpa não é sua. A culpa seria do síndico, seria de não, você só está aí obedecendo ordem. E me perdoa. Aí ela começou a chorar e me perdoou também. Falou assim, porque eu xinguei ela, ela xingou eu, e foi aquela troca de xingo. Aí ela falou assim, me perdoa, pelo amor de Deus, eu ganhei seu dia com seu perdão. Aí eu peguei na mão dela e falei, graças a Deus, a gente está sendo humilde de se perdoar. E ficou aquilo, eu te perdoo, me perdoa você, você me perdoa, sabe? E depois eu achei aquilo bonito, porque nós chegamos a um ponto da humildade. Hoje eu falei para ela, eu quero ser sua melhor amiga. E você vai ser para minha feliz. Depois eu expliquei o tudo, e tudo, e tudo, e tudo, ela entendeu, e acabou que eu estou assim. Depois de uma briga, depois de um estresse, observar que eu fui errada, entendeu? Então, eu acho que eu estou trabalhando isso, eu entendi que eu fui errada. Falei com o síndico, não, eu fui errada, a menina estava lá trabalhando. Então, eu achei que eu estou tentando a minha melhora, e me senti melhor assim, entendeu? Então, eu estou aprendendo bastante. Muito bem, é isso mesmo. Tá vendo o processo? Ó, eu fico com raiva, eu explodo. Eu vou lá e faço alguma coisa com raiva e tal, e eu agrido, eu ofendo. Depois, se eu estou trabalhando a moral, a minha reforma íntima, depois eu vou para a mão no conselho e falo, nossa, não podia ter feito aquilo. Aí eu vou baixar a bola, esfriar o sangue e reconhecer o meu erro. Isso chama humildade. E aí eu vou lá e me retrato com a pessoa. É o primeiro passo. E aí você vai trabalhando isso em você ao longo do tempo, você vai errando, pedindo perdão, errando, reconhecendo o erro, pedindo perdão, errando. Vai chegar uma hora que você já vai começar a deixar de errar, você já vai começar a perceber na hora de fazer, você, opa, opa, opa. E aos pouquinhos você vai melhorando, percebe? Isso é trabalhar a reforma íntima. A gente não vai virar Santinho Chico Xavier amanhã, porque a gente está aqui no curso. O espírito não fica doente, o espírito não tem morrer. Eu ouvi alguém falar assim, é isso do céu, lá do céu. Nossa, mas ele morreu de tanto, ele não é espírita? Como se o espírito estivesse livre. Como se não fosse uma pessoa comum, né? Imperfeita, precisasse se melhorar. Ela só te dá caminho para você viver melhor, mas os problemas ser humano também tem igual a todo mundo. Exatamente, exatamente. O Ribeiro não continua com ele, né? Esse negócio não é fácil. E se você tivesse na cabeça, você nunca vai dar um passo para frente. Você tem que procurar, lutar. Se eu pensar, isso é difícil, cara. Como é difícil. Se você ficar nessa, Pior que o senhor tem razão, viu? não, O senhor tem razão. Quando você fala para você que você não vai conseguir... Calorzão de 40 graus. Você acha que é fácil ficar sem tomar uma cerveja? Você consegue. Bom, aí o que acontece? Tá, as pessoas vão procurar fenômeno. Não sei se vocês vão lembrar de eu falar essa frase. Se você for num grupo mediúnico, seja de qualquer religião que for, porque mediunidade não tem só no espiritismo, tem várias religiões que trabalham mediunidade. Se for num grupo mediúnico, e você descobrir que aquele grupo mediúnico não estuda, corre. Corre, pro seu bem, corre. Por quê? Esse grupo está buscando só isso, fenômeno. Eles estão buscando somente fenômeno, quer entrar em contato com a espiritualidade, e estão correndo 99,9% de chance, o risco, de serem mistificados. Tá? Então, não estuda, o médium não estuda, ele não está... Para buscar a reforma íntima com conhecimento já é difícil, imagina sem. Não dá. E aí, o que acontece quando o médium ele só busca o fenômeno? Existe uma coisa que se chama mediunismo. Então, hoje vocês vão aprender a diferença entre mediunismo e mediunidade. Então, vamos lá.
Como a gente já viu aqui no começo do curso, mediunidade é um recurso do homem, portanto, é um recurso que existe desde quando o homem é homem. Desde a era das cavernas, lá, a era dos instintos ainda, éramos primitivos, recém deixados de ser macaco, já existia a mediunidade de uma forma irracional, que não conhecia a mediunidade. Não tínhamos e nem sequer sabíamos que esse recurso existia. Então, tudo aquilo que foge da razão, que não tem um estudo aprimorado, um entendimento, ó, manifestação primitiva, rituais, superstições, deuses, forças da natureza, práticas mágicas, místicas, sabe aquela coisa de você procurar uma pessoa que é sei lá, um feiticeiro, sei lá, existem vários nomes para essas coisas, vários nomes, eu não vou ficar citando aqui, não quero julgar ninguém nem nada, mas todo aquele que trabalha com a mediunidade de uma forma sem conhecimento, muito preso a essas mistificações, misticismo, magias, forças ocultas, rituais, superstições, isso não é mediunidade. Isso é mediunismo, é a prática do mediunismo, ou seja, utiliza o recurso sem entender como esse recurso funciona. E aí fica preso a essas crenças, a essas superstições. Entende? Ah, não, para eu falar com o espírito, eu tenho que vestir uma capa vermelha, eu tenho que andar de joelho durante 10 metros, e só depois que eu fizer isso, que o espírito vai vir falar comigo. Percebe? Isso é mediunismo. Todo aquele que busca fenômeno, ele está praticando mediunismo. Algo que ele não tem conhecimento aprofundado. Ele se prende a crenças. Tá? Prendeu-se a crenças, rituais, superstições, mediunismo. Tá? Será que nós temos, nessa época de nossa hoje, tem muito mais do que como a mediunidade. Estão praticando muito mais isso. Todo aquele que não usa a razão na mediunidade está praticando mediunismo. Em volta. Exatamente. Mediunidade. A palavra mediunidade veio com Kardec, quando ele começou, ao estudar, entender o mundo espiritual, perceber que esse recurso, a mediunidade, era a ferramenta que fazia a ponte, né, o contato entre nós e o plano espiritual, também se aprofundou no estudo dela. Então, ele deu esse nome mediunidade. E aí, a partir desse estudo científico, porque a gente tem até um livro voltado só para isso, chamado Livro dos Médiuns, por isso a gente está aqui estudando mediunidade, né? Um entendimento ético de como se utilizar da melhor forma esse recurso, como desenvolver esse recurso, fazer uma reflexão religiosa em cima do que envolve religião na mediunidade e também filosófica. Por quê? Por que filosófica? Tá. Jesus não foi um filósofo? Não foi um grande filósofo? É isso. Toda vez que você estuda Jesus, toda vez que você vai estudar o Evangelho, que é o ensinamento do Cristo, né, o Evangelho cristão, você vai estudar não só o seu ensinamento na parte religiosa, onde você entra em contato com Deus, mas também a parte filosófica, onde você vai aprender a lidar com você mesmo, questionar você mesmo, usar a razão, né? Entender os direitos, os valores, a importância da mediunidade na nossa vida. Ou seja, um estudo aprofundado. Lembra do carro? Como é que eu vou dirigir o carro? Buscar entender como ele funciona, buscar como que eu vou interagir com a máquina,
Quais as leis que eu vou ter que obedecer lá fora? Meus direitos, os valores, os direitos do outro, meus deveres como motorista. Tá vendo? Quando eu estudo e me preparo para ser um motorista, eu vou buscar recurso, vou buscar conhecimento, vou buscar preparo para fazer isso. Mediunidade é isso. Desenvolve-se a mediunidade, usando conhecimento para entrar nesse campo e também para desenvolver a moral. Isso é mediunidade. Toda vez que você vai para a mediunidade utilizando da razão, é mediunidade. Toda vez que você vai para a mediunidade, né, o recurso mediúnico, sem razão, é mediunismo. Tá? Por que a gente está falando disso? Antes, vamos para essa citação do Evangelho, né? Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, conforme o espírito de caridade personificado em Jesus. Não adianta eu fazer um ritual. Eu não preciso de um ritual para ter Jesus comigo. Eu vou chamar Jesus para perto de mim quando eu trazer o que ele ensinou. Quando eu colocar no meu coração o amor. Basta isso para ele vir se conectar a mim. Eu não preciso de pano branco, vermelho, vela, ritual, nada. Tanto é que, por causa disso, o Espiritismo, quando eu falo Espiritismo, gente, eu estou falando da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Tá? O Espiritismo, ele é contra qualquer forma de ritual. Ah, mas João Batista fez um ritual lá do batismo, mergulhar Jesus e tal. A história humana está cheia de simbolismos, até para nos guiar, para nos dar um norte, que são as metáforas. As metáforas nos facilitam entender as coisas, igual a gente fez aqui o entendimento de que o homem está para Deus, assim como os peixes estão para o oceano. Metáfora, que nos facilita entender o ensinamento. Percebe? Então, quando aquele movimento, né, mergulhou ele, o João Batista batizou o próprio Jesus. E Jesus se permitiu naquele rito de purificação, né, porque ele tem todo um simbolismo. Jesus fez aquilo, gente, para nos ensinar, para trazer o simbolismo da água, da pureza, de nos lavar, mas lavar nossa alma, não é só o corpo, é a alma. Percebe? É uma metáfora. Muitas coisas que Jesus falou foram por parábolas, para que a gente pudesse entender o que ele queria falar. Não precisa de ritual para nada. Basta a gente aprender o quê? Qual que é a força que a gente tem? Pensamento. Quando você ora, você está vibrando num padrão mais alto. Quando você vibra num padrão mais alto, você se conecta com quem? Com espíritos superiores. E até mesmo com Deus, e até mesmo com Jesus. Por que não? Basta somente isso, a vontade sincera de se conectar com algo maior. Pronto, você se conecta. O pensamento. O pensamento. Digamos, você vai lá no ritual desse, mas ele com pensamento firme, né? Confiar naquela cerimônia de exato. É válido. Boa pergunta. Excelente pergunta, Solua. Você não podia fazer uma pergunta melhor agora. Tem gente que precisa de algo externo para estimular a sua fé. Tá? O bom do Espiritismo é isso, que ele usa a razão para a gente não julgar o próximo. Tá? Ele fala, olha, você não precisa de um ritual para você se conectar com Deus. Porém, ele respeita quem precisa. Por quê? Essa pessoa que tem que ir lá e fazer esse ritual,
é a forma que ele tem de poder achar o caminho para se conectar. Ele não consegue, se não for pelo ritual, porque ele está preso naquilo. Muitos por falta de conhecimento, tá? Por falta de conhecimento. Não vou nem falar de religião. Vamos supor que tem uma pessoa que ela tem um amuleto. O amuleto serve muito para isso, gente. Tá? Ah, eu tenho um crucifixo que era da minha avó. Eu não sou nem católico, mas eu uso esse crucifixo toda vez que eu preciso de água. Eu pego esse crucifixo na mão, eu faço uma oração e as coisas melhoram. O crucifixo em si, ele não faz nada. Mas é através do crucifixo que eu me conecto. Percebe? É como se ele fosse o médium da minha fé. Ele me faz eu me conectar a Deus. Então é positivo. E eu tinha Entendeu? com as imagens também, né? Imagem. Tem gente que tem... Cara, mais para frente a gente vai estudar um efeito que se chama psicometria, que estuda exatamente isso, a energia que os objetos absorvem do pensamento das pessoas. Depois a gente vai ver sobre isso mais para frente. Então, assim, se a pessoa precisa, o espiritismo prega que não há necessidade de ritual. Porém, ele não tarja e não julga ninguém. Tipo assim, só eu estou certo, todo mundo está errado. Né? Ou eu sou cristão, então tem que matar os judeus. O espiritismo, ele é amor, gente. Ele é abrangente, ele compreende. Se a pessoa precisa de algo para despertar a fé, que seja. Mas não precisa. Nós que estamos estudando, estamos agora tendo posse do conhecimento de que não é necessário. Não precisa de vela, não precisa de crucifixo, não precisa de nada. Mas nós respeitamos quem precisa disso para estimular sua fé. Entende? Quando eu disse espiritismo, gente, existe aí só um adendo aqui rapidinho. As pessoas leigas confundem o espiritismo com outras religiões, que também trabalham a mediunidade, principalmente as religiões afrodescendentes, que os negros trouxeram da África, né? Tem a Umbanda, o Candomblé, enfim, tem várias religiões que também se utilizam da mediunidade como ferramenta. Essas religiões não são o espiritismo. O espiritismo é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Esse é o espiritismo. As outras são outras, que trabalham a mediunidade, mas são outras, não são o espiritismo. Umbanda é Umbanda. Percebe? E eles trabalham a mediunidade. E estudam Kardec. Muitos centros de Umbanda hoje estudam Kardec, tá? Mas é Umbanda, não estou recriminando aqui. Aqui não é preconceito, nem recriminação, não, gente. Só para a gente entender. Porque as pessoas não misturam. Às vezes a pessoa fala assim, é espírita, está falando de uma pessoa que é lá do candomblé. Ele não é espírita, ele é do candomblé. Percebe? Espírita é a doutrina espírita codificada por Kardec, tá? Só queria fazer esse adendo aqui. Macumbeiro. Absurdo, né? Absurdo. Então, e a doutrina espírita, qual que é o código de moral da doutrina? O Evangelho. Jesus. O Evangelho de Jesus. Muito bem. Entendendo esse processo, que mediunidade se desenvolve através do conhecimento, desenvolvendo a moral, né? Que fenômeno é apenas uma consequência. Fenômeno é uma consequência para se exercitar uma mediunidade, para fazer a caridade. Não é o objetivo. Porque tem médium, principalmente iniciante, que acha que se ele não incorporar, ele não vai melhorar. Não, eu tenho que incorporar. Se eu não trabalhar e for lá incorporar, eu não melhoro. Isso não tem nada a ver. Isso não existe. Isso não existe. O fato do médium entrar em contato mais próximo, mais íntimo com os espíritos, numa incorporação ou numa psicografia, vou falar o nome certo, não é incorporação que fala, a psicofonia, tá? Numa psicofonia, numa psicografia, ou qualquer outro tipo de mediunidade, é um processo que ele vai desenvolver
O fato de vocês estarem aqui comigo, estudando a mediunidade, vocês estão desenvolvendo. Vocês não sabem, mas vocês estão. Inclusive, eu já tive relatos de alunos aqui do curso, que ele vai saber de quem eu estou falando, que veio falar para mim que está começando a perceber umas coisas que ele não percebia antes. Ele está percebendo, intuitivamente, mas já está. Mas está conseguindo discernir algumas coisas já. Só o fato de você começar a buscar... Esqueci de ligar aqui. Só o fato de você buscar o conhecimento, gente, já te faz desenvolver. Então, o princípio é o conhecimento. O início, qualquer pessoa. Ah, minha filha tem 12 anos e ela vê, ela ouve, ela está se sentindo mal, ela está tendo aquelas inconsequências, aquelas consequências, né, muito desconfortáveis da mediunidade. Como é que eu faço? Traz ela para o tratamento e põe na evangelização. Como é que a minha filha vai desenvolver? Evangelização. Como é que eu vou desenvolver? Vem para o estudo. Conhecimento é o primeiro passo. Tá? Então, vamos trocar uma... Fala, Ribeiro. Vou fazer uma pergunta meio fora. Numerologia tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Espiritualidade pode ser que sim. Espiritismo não. Ah, tá. Eu digo porque, assim, tipo assim, eu andei vendo, vi sempre a mesma hora, 20, 10, 11, 11, isso aí tem alguma coisa a ver? Ou isso daí é místico? Ribeiro, eu não posso julgar porque eu não conheço a numerologia. Eu não sei te falar. O que eu sei é que tudo no universo é energia. Então, se tudo é energia, as conexões são feitas. Existem aí conexões que às vezes a gente nem está sabendo e está fazendo conexão agora, por exemplo. Tá? Então, assim, é difícil falar. Agora, existe uma diferença entre espiritualismo e espiritismo. Espiritualismo é tudo que envolve o que está fora da matéria, sabe? Energias, essa questão do cosmos, sabe? De coisas que nos envolvem, que está além de espírito, tá? Além de espírito. É espiritualismo. O espiritismo lidar com a questão dos espíritos, tá? Então, eu não sei te responder com precisão essa pergunta. Se tem sentido, se não tem sentido. O sentido que tem, você quer, é isso aqui. É medianismo. E às vezes o cara olha no relógio, 10h10, né? 3h. Então, quando eu consigo olhar aquele relógio, você tem aquela superstição daquele papo que ele está. Se for superstição, é medianismo, é. Então, então, às vezes, a gente está falando. No livro dos médiuns, na questão 211, do capítulo 17, o escolho, o obstáculo, vamos dizer assim, tá? Escolho seria obstáculo, dificuldade, problema. O escolho da maior parte dos médiuns iniciantes é ter relações com espíritos inferiores. E devem se considerar felizes quando não sejam senão por espírito leviano. Ou seja, o que ele está falando aí? O médium está começando a ter algumas percepções, está iniciando, e ele não tem conhecimento. E de acordo com seus hábitos, comportamentos, pensamentos, lembra do ciclo vibratório? Ele vai fazer as conexões. Como nós, por natureza, somos inferiores, ele vai fazer conexões muito mais... Vai ser muito mais comum ele ter conexões com espíritos inferiores também. Quando ele fala assim, devem considerar felizes quando não sejam senão por espíritos levianos. Leviano é brincalhão, que não leva nada a sério, né? Se for só isso, já está ótimo. Porque tem uns que não é só leviano. Tem uns que querem prejudicar a pessoa mesmo. Às vezes são por vingança. A maior parte das obsessões acontece por vingança. Né? Então, assim, justamente pelo médium iniciante não ter ainda conhecimento, não entender essa base que a gente está construindo aqui, de saber que é desenvolvendo a moral que você se desenvolve, ele vai ser vítima desses espíritos levianos, inferiores, obsessores,
vingativos, etc. Zombeteiros, né? Então, assim, a maior parte dos médiuns iniciantes, quando essa mediunidade ela começa a se desenvolver assim, naturalmente, né? E a pessoa às vezes nem sabe que tem mediunidade, não tem conhecimento nenhum, começa a ter esses desconfortos, sabe? Esses incômodos, de ter contato a maior parte das vezes com o espírito inferior. É natural, gente, porque nós naturalmente somos inferiores, né? Conforme suas obras. Exatamente. E qual é a forma que a gente deve orientar os médiuns iniciantes? Na parte íntima, na parte da pessoa com ela mesma, buscar a fé e a conexão com o anjo guardião. O que você está fazendo com uma pessoa quando você fala isso para ela? Busque sua fé e busque a voltar para o seu anjo guardião. Se conecte com ele, peça ajuda, peça proteção para ele. Quando você fala isso para uma pessoa, o que você está fazendo com ela? Vou melhorar a pergunta. Quando você fala para uma pessoa e buscar sua fé, o que você está fazendo com o padrão vibratório dela? Percebeu? Entendeu a essência da coisa? É uma caridade também, né? Caridade, claro. Então, o primeiro passo é instigar na pessoa ela buscar a fé. Porque se ela busca fé, automaticamente ela vai começar a trabalhar o padrão vibratório dela. Ela vai começar a elevar a sua frequência. E aí ela vai ter menos conexões com os inferiores. Percebe? O primeiro passo é esse. Você ajudar ela a mudar o padrão vibratório. Elevar a sua frequência. Mostrando para ela que esse negócio... mas anjo de guarda, isso aí é conversa da carochinha. Não. Não é. Cada um de nós temos espíritos afins. Né? O que a gente chama de família aqui na Terra, no plano espiritual, são espíritos afins, porque não existe laço genético no plano espiritual, né? O laço genético é só aqui. Então, o que é o espírito afim? São aquele grupo de espíritos que são mais próximos a você, que vem reencarnando e vem uns ajudando os outros nas reencarnações. Então, todos nós temos, porque nós temos espíritos afins. Então, sempre vai ter um que resolve ficar de lá, que a missão dele é nos acompanhar nessa reencarnação. E ele se torna o nosso anjo guardião. Geralmente, quem está um pouquinho à frente. Percebe? Isso é o nosso que vão ser dele, né? Se a gente evoluir, né? Eu vi comentário que tem essa troca, né? Tem uma troca. Às vezes a gente fica para ajudar. Aqui, ó, quando nós estamos aqui, né? Em gerações passadas, nós já tivemos, assim, algum direto ou indiretamente, os nossos contatos aqui, tá vendo? Por isso, hoje nós vemos nesse grupo aqui. Exatamente. Nós temos uma rede de contato. Tá vendo? Né? Fala, Ercílio. Não. O anjo guardião é aquele que está ali com você, ele fica 24 horas. Ele te acompanha o tempo inteiro. Certo? O mentor pode ser um outro espírito afim, que geralmente está mais à frente, está um pouco mais elevado que você, que às vezes vem para te dar uma ajuda, que às vezes vem um grupo, pode ser vários, pode ser só um, não precisa ser só um, e ele vem para te dar um conselho, para te dar uma orientação, para ajudar até o seu anjo de guarda a te ajudar. Ele é o mentor, ele está ali acompanhando também, direcionando. Às vezes ele não está só por sua conta. O anjo guardião, ele está só por sua conta, percebe? Ele está ali com você, por você. O mentor, não. Às vezes ele vem e te ajuda, às vezes ele vai ajudar outro, percebe? São diferentes. Às vezes o grupo... Por exemplo, a gente aqui na Casa Espírita, a gente tem os mentores, que são os coordenadores da casa, que coordenam os trabalhos, seja o curso, seja os estudos, seja o trabalho espiritual, seja os lanches. Tem as equipes espirituais que cuidam dessas partes dos trabalhos da casa. E essas equipes têm os mentores,
Entende? E esse anjo guardião aqui, ele quando no desencarne, ele continua ou é só da matéria? Quando ele tá... Ele fica durante sua reencarnação, né? Aí depois você desencarna, aí ele não é outra tem. missão. Ah, Aí, tipo assim, entendi. missão cumprida. Ah, Entendeu? Mas ele é um, vamos dizer assim, um ente querido seu. Vocês vão estar juntos, só que de outras formas, né? Depois que você desencarna, tá? Oi. Eu li essa semana no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente caiu para eu ler sobre o anjo guardião. Então, ele divide lá em 3 tipos de espíritos. O anjo guardião, que geralmente é um espírito superior, que está ali para te orientar. Os espíritos protetores, que geralmente ele está um pouco acima de você, mas não necessariamente ele é superior. Né? Esse espírito pode ser uma equipe de espírito que dá para te auxiliar ali, como a gente vê em muitas histórias do André Luiz, que vai aquele grupo ajudar aquela determinada família. E tem os espíritos da sua sintonia. Não necessariamente pode ter os bons, como os não, que não são bons, né? Mas que são afins de eu por estar da sua sintonia. Mesma vibração. Aí depois vem a oração do anjo, logo em seguida, que é bem para ler sobre o... É isso aí. Ou seja, gente, a gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. Quando você vai conversar com a pessoa e você ouve assim, você não está sozinho, Deus está com você. Verdade. Porque sempre tem ali alguns espíritos que são seus, pode ser seu guardião, seus mentores, seus protetores. Tem uma equipe cuidando de você, porque Deus nunca te abandona. Então ele manda os seus enviados para cuidar de você. Fala, Martinha, ela levantou. Eu só queria fazer, com relação ao anjo guardião, eu já li assim, que ele nos acompanha a vida toda. Sim. Vários, desde quando a gente é formado, desde quando a gente inicia a nossa evolução lá no reino mineral, a gente já tem um anjo, aquele anjo que acompanha durante a nossa trajetória evolutiva. Pelo menos assim, sobre o que eu li, assim, você entende assim. E aí ele... O entendimento que eu tenho do anjo guardião não é bem isso. É na reencarnação. Por quê? Você vai ter alguém cuidando de você quando você está lá no início? Vai. Mas não é necessariamente o mesmo. Porque nós vamos formando... Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aumentando o nosso grupo de espíritos afins. Aí seria um espírito afim, né? Sim, mas dentro dos espíritos afins vem o seu anjo guardião, entendeu? Ele está dentro desse grupo. Mas ele é responsável direto por nós. Sim, O anjo guardião é mas não significa que era assim a sua jornada evolutiva inteira. Pelo que eu entendo, o pouco que eu já li, o anjo guardião, ele está ali com você nessa, por exemplo, vou um exemplo aqui prático, só para a gente entender o que eu quero passar. Tipo, eu estou aqui com meu irmão. Meu irmão, encarnado, eu e ele. E aí a gente vai, passa pela vida e desencarna os dois. E a gente, por ter sido irmão, a gente é espírito afim. E a gente lá continua sendo muito próximo um do outro. Só que eu aprendo algumas coisas a mais, ele fica um pouquinho para trás. Aí ele precisa voltar a passar por umas provações mais densas. E eu assumo o compromisso com ele de ficar e ser o anjo guardião dele. Entendeu? E conduzir durante... Acabou, ele desencarna, aí muda a história. Talvez pode ser que fique o contrário. Pode ser que eu venha e ele que fique como meu anjo guardião. Entende? Eu falei também, eu entendi assim, essa alternativa, porque assim, geralmente eu entendi que o anjo guardião, ele é bem superior a gente, é um princípio bem superior, ele é responsável por nos acompanhar no nosso... O Chico é mais. O anjo guardião não necessariamente vai ser o mesmo na sua vida inteira. Então, você, até um certo período, você vai ter um anjo guardião. Você cumpriu aquela meta, pode ser que outro anjo guardião venha e esse vai cumprir outra situação.
Não, de encarnação. Na mesma desencarnação. Isso aí eu não tinha lido ainda sobre isso, não. Eu acho que assim, até porque, para ter uma evolução inteira, realmente tem que ser um espírito muito evoluído para te acompanhar desde lá da sementinha. Agora, que tem quem faz isso, tem. Mas não é exatamente o anjo guardião. São os espíritos superiores que cuidam de nós. Porque é da lei que os mais adiantados têm que cuidar dos mais atrasados. É da lei. Então, sempre vai ter espírito superior cuidando da gente. Sempre. 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 Né? Agora, um anjo guardião específico é aquele que está ali muito próximo, está ali te acompanhando. No dia a dia mesmo, na sua rotina. Ele está ali. Fala, Ribeiro. O anjo guardião, por exemplo, nessa encarnação, tá? Ele está aí com você. Tá. E quando o anjo guardião pega um cara, ele é guardião de um cara ruim, né? Tipo aqueles típicos, chara da vida. Como é que fica? O cara, ele fica lá, pede a conta. Olha quem pede a conta, né, Ribeiro? Não, ele pode sair, mudar, vir os caras. Então, como a Pamela disse que ela leu sobre isso, que existe esse processo de, às vezes, ter uma alternância ali. Eu não tinha esse conhecimento. Até mesmo porque o anjo guardião, ele é um espírito também, ele precisa evoluir. Então, ele vem para o crescimento dele também. Então, é um na processo. evolução nossa, ele também. Agora, o que acontece? Na maioria das vezes, Ribeiro, somos nós que damos as costas. Não são eles, porque eles estão ali para nos auxiliar. Entendeu? Então, o Augusto falou, é um cara que é barra pesada, o cara só vai para o caminho torto. Quer dizer, essa pessoa, ela está virando as costas com o anjo guardião dela. O que vai acontecer com isso? Muitas das vezes, quando ele se vê num momento ali que ele pode ter uma consequência muito ruim, o anjo guardião vai chegar, vai querer influenciar, vai querer intuir, vai querer ajudar, mas ele vai estar com ouvidos, com os pensamentos travados, e não vai perceber a ajuda do anjo guardião e vai cair. E vai se estrepar. Entende? A questão, nós viramos as costas para eles. Eles nunca viram as costas para nós. Da pessoa, né? Nunca mais. Isso, por causa do livre-arbítrio. Fala, Marcelo. A gente terminou de ler o livro Ação e Reação essa semana, e fala muito isso. Que nós somos assistidos por espíritos afins, os anjos guardiões, de acordo com a colônia ou com a mansão na qual a gente se encontra, durante toda a encarnação. E quando a gente morre, esses assistentes, assim, esses espíritos, continuam nos acompanhando. O único problema, na verdade, é que a gente, às vezes, por nossa vibração e pelas nossas situações rotineiras, a gente não consegue se ligar e conectar a eles. Isso. Mas eles não nos vão alcançar mais, mesmo porque eles têm a missão assim, de estar sempre nos orientando. Tanto que quando a gente realmente solicita ajuda, que a gente pede com o coração, né, ajuda, o primeiro que vai assistir a gente é o anjo guardião. Isso. E quando foge da alçada dele, ele vai nos mais... Ele explica assim. Ou seja, gente, sempre tem um grupo, não é tem um grupo, a gente tem uma rede de conexões, de contatos, de pessoas que a gente ama, que não necessariamente não estão todos encarnados. Então tem uma galera nossa que está de lá, que está cuidando da gente. Tem o anjo guardião, que é o que está mais próximo, tem os que estão ali ajudando também. A gente nunca está sozinho. Chico tinha o irmão, o André Luiz. Pois é, tinha uma galera, né? Tinha uma galera. Aí, o que acontece? O médio iniciante, o primeiro passo é esse, você fazer ele entender que ele não está sozinho, né? Que ele tem essa proteção, todos nós temos, para ele buscar fé, para ele buscar melhorar o padrão vibratório dele. E aí começam as orientações mais técnicas, né?
ficar atento com a natureza dos espíritos, que tipo de espírito que ele está percebendo, está se conectando a ele ali, para que ele fique em guarda, para que ele não seja joguete. Mas como que ele vai discernir isso? Se é um espírito bom, se não é, se aquele espírito é um mistificador que vai manipulá-lo ou não? Como que vai fazer isso? Como, gente? Pensamento. Como que você vai fazer ele aprender a discernir as coisas? Estudo, conhecimento. Conhecimento. Aqui a Sônia falou aqui no chat. Pessoal, no Evangelho, nas preces espíritas, prece para si mesmo, explica quem é anjo guardião, quem é sempre um espírito superior, que é sempre um espírito superior. E é o que dá a entender. É o mesmo durante toda a vida. Os espíritos protetores são parentes, amigos, etc. São menos elevados que o anjo guardião. Segundo a Sônia, está lá no Evangelho. Tipo isso. Lá não funciona inicial mesmo da vida inteira. Estou tentando achar onde foi. Tá. E aí, voltando aqui, então você vai, além disso tudo aí, né, colocar a pessoa para buscar conhecimento, estuda, para ele entender com o que ele está lidando, para ele entender como funciona a mediunidade, como o que é a mediunidade, e para ele entender principalmente como a mediunidade dele funciona, como a minha mediunidade funciona. E entendendo isso através do estudo e da fé raciocinada, eu vou me desenvolvendo e vou me blindando, me protegendo das influências. Tá? A gente está falando disso desde o começo do curso. Então, e outra coisa, a análise da mensagem. Lembra que a gente falou? Como que se analisa uma mensagem? Forma e fundo. Pela forma da mensagem, palavras bonitas, ou palavras de baixo calão, mas mesmo que seja palavras bonitas, o conteúdo, a intenção por trás, a intenção verdadeira da mensagem, realmente é voltada para o bem, para a caridade, para o evangelho? Ou é uma intenção velada ali para fazer você entrar em conflito com alguém? Então, ensinar ele a fazer esse discernimento, né, da mensagem, para conseguir entender o espírito. Fala, Ribeiro. E quem não estudou e já foi para o outro lado lá, está hoje aqui assistindo as suas... Dizem que a turma espiritual é muito, muito maior que a turma encarnada. Então, não, porque ele está tendo a oportunidade de estudar lá também. Sim. Lá, muitos vêm aqui estudar também. Estudar com a gente. Na Terra é uma cópia, né? Sim. Então, a galera do plano espiritual, que isso aqui, ó. Então, lotado. Então, os meus protetores lá estão nessa hora. Então, tá aqui também. Tá aqui também aprendendo. Tá tudo aqui. Nessa parte que você está falando, que não estudou, é praticamente esses outros no nosso dia, que ainda estão na retaguarda lá dos antigos, que nós falamos, né? Que não mudou, digamos assim, os deuses de antigamente, a África, principalmente, estão aqui ensinando. Essa é a falta do conhecimento. Isso. Eles não evoluíram. Agora, um erro que eu vi lá no livro, esse diz o seguinte: muitas pessoas confundem que a Terra é uma escola. Diz que não. Aqui você vai fazer a prova de que você aprendeu. Aqui não é uma escola, aqui é um hospital-escola. Diz que quando nós partimos, nós vamos estudar lá. Aí, quando nós pegamos todo o relatório, nós vamos fazer a prova. E a prova é aqui. Isso mesmo. Ele disse que aqui... Isso mesmo. Mas só que a gente já escolheu estudar também, né? Além de fazer prova, nós estamos aqui estudando. Não, mas aqui é o reforço. É o reforço. É o professor ali de reforço, né? Aí como que você acolhe os iniciantes, né? A gente está falando disso, estudo. Colocá-lo no caminho do estudo, incentivá-lo à leitura das obras. Estudo, leitura. E ele vai já entrar num tratamento, um médio iniciante, você já pode pegar e colocar direto num trabalho mediúnico? Não.
estudo, leituras, participar dos estudos que tem na casa. Ele começa a entender o processo, e aí, aos poucos, ele vai entrando gradativamente no grupo. Vamos supor, aí ele quer entrar num grupo espírita, ali num centro. Ele começa fazendo as tarefas mais simples, conhecendo o grupo. Eu vou entregar um chazinho, eu vou lá ajudar a fazer um lanche, entendendo como a casa funciona, entendendo conhecendo as pessoas que estão envolvidas no trabalho ali na casa. E aos poucos, conforme ele vai se desenvolvendo, estudando, se inteirando de como a casa funciona, conhecendo as pessoas, ele sentindo ali sintonia com aquelas pessoas, ele vai começar a ingressar nos trabalhos aos poucos. Ele começa a assistir os trabalhos. Se ele estiver num processo de desequilíbrio, porque está com muita conexão com o espírito inferior, fazer primeiramente um tratamento. Faz o tratamento, se reequilibra, né? Começa os estudos para combater a causa dos problemas, começa a frequentar, começa a conhecer a equipe, e aos poucos, gradativamente, ele vai se ingressando nos trabalhos conforme ele vai se sintonizando. Essa é a forma de acolher os iniciantes. A forma correta, eu já vi, gente, pasmem, tá? Eu já vi muito centro, muito coordenador de trabalho, mediúnico. A pessoa chega lá, nunca ouviu falar, porque ela tem um começo de desenvolvimento, coloca ela numa sessão de desobsessão. Nunca estudou, pega a pessoa para dar paz, é só rezar e estender as mãos em cima da pessoa. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi coordenador pegar adolescente que morre de medo, porque está vendo espírito, está morrendo de medo. Está sentindo um medo absurdo daquilo, que ela não entende ainda, não sabe o que é mediunidade, mas está vendo e está ouvindo. Está quase entrando num desespero, numa loucura. E aí eu já vi gente pegar e colocar essa pessoa numa sessão de obsessão e ouvir o espírito falar para ela que vai matar ela. O que vocês acham que vai acontecer com um adolescente desse? Percebe? A ignorância. Por isso que eu falo, se você conhece um grupo mediúnico que não estuda, corre, sem olhar para trás. Vem bastante. Muito. Corre muito. Agora você percebe? A forma de acolher é você dar conhecimento, entendimento, esclarecimento para a pessoa. Para depois, aí tratamento, se ela precisar de tratamento espiritual. O tratamento é na quinta-feira. O tratamento é aqui, de tomar o passe, recebe o passe, recebe uma orientação. Esse é o tratamento espiritual, tomar o passe. Não, esse é o melhor tratamento que é... O nosso aqui é o de quinta-feira. O nosso aqui, tem casa que são... Então faz o tratamento, vai para os estudos, isso é acolher. É a forma de acolher o médium iniciante, tá? A forma correta de acolher o médium iniciante. Então, você falou que você viu, né? Agora, eu convivi lá. O cara chegar igualzinho, tá sempre dá um arrepio. Aí entram as mistificações, né? Aí, digamos o seguinte, põe ele lá, na mesa, dentro, não dá uma orientação nem nada. Então, igualzinho eu estou vendo aqui, né? Estudo. Lá eles falam assim, ó, não, nós temos que fazer como meu avô fazia, como meu bisavô fazia, como meu tataravô fazia. Não pode mudar. Isso chama atavismo. Atavismo. Isso eu convivi. Você vai fazendo porque você ouviu falar. Eu faço porque meu avô, meu pai fazia, minha mãe fazia, eu faço porque isso aí é mediunismo. É o aprendizado por atavismo, sabe? Você não busca a fé raciocinada. Você vai porque o que estão falando para você que tem que ser, você vai e faz. Razão. Os coordenadores das casas espíritas têm que ter esse conhecimento. Todo mundo que estudou um pouquinho de mediunidade tem que saber disso. Tem que saber acolher quando chega uma pessoa que está iniciando. Agora disse que lá no Umbral está cheio dele. E aí, finalizando, ó. Serve para todo mundo. Para médium experiente, para médium iniciante, para quem não acha que não é médium. Para todos, né, André? Para todos, orai e vigiai. Instigar a pessoa à oração, padrão vibratório,
e ensinar para ela prestar mais atenção nos seus comportamentos, seus pensamentos, seus hábitos. O que você está deixando entrar aqui? Para quem você está abrindo essa porta aqui? Orai e vigiai. É isso que faz falar que nós não estamos sozinhos. Só de ficar escutando. Às vezes você está vendo os pensamentos, você não sabe de onde veio. Entendeu? Você toma uma atitude, às vezes você vem uma alegria para você, outra hora vem uma tristeza, tem mais, tem menos. E aí, você deixar claro para o iniciante que esse negócio dele de achar que ele tem que incorporar, que ele tem que escrever, que ele tem que já ir para o fenômeno, isso aí é o de menos. O fenômeno mediúnico é o de menos. É só uma consequência. Ele precisa se preparar para isso. Ele precisa saber para dirigir a Ferrari. Não adianta ele querer entrar, querer pilotar a Ferrari porque ela é bonita, ele não sabe o que fazer com ela. Compreende? Semana que vem a gente vai falar da dúvida, que é um processo muito comum na maioria dos médios, tanto os iniciantes quanto os já experientes. A gente vai falar sobre isso. Mas a gente precisa encerrar agora. E eu convido você a trazer esse pensamento e agradecer. Então, eu te convido a agradecer por esse momento, agradecer por essa aula, por esse momento de comunhão que tivemos aqui, de troca de aprendizados. Deixe a gratidão tomar conta de você. E deixe novamente a sua luz irradiar, envolvendo não só seu corpo, mas tudo à sua volta. Irradie, agradeça. E com muita gratidão no coração, com muito amor, vamos agradecer não só pela aqui reunidos essa noite abençoada, mas agradecer aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, aos nossos protetores e principalmente a Deus e ao nosso grande mestre, nosso grande guia, nosso grande amigo, Jesus. E sempre está aqui conosco, porque Ele prometeu que onde houvesse um ou mais em seu nome, Ele estaria. E Ele cumpre. Então vamos agradecer a Ele pela oportunidade que temos, de tantas bênçãos que nós recebemos. Principalmente essa noite aqui hoje. E com a gratidão tomando conta, e você irradiando, nós vamos nos conectando e formando uma linda corrente de luz, que nos conecta ainda mais com Jesus. E assim nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Que Jesus abençoe a todos.